A principal pergunta do mais recente capítulo de One Piece foi: qual a Akuma no Mi de Loki, o príncipe de Elbaf? Descobrimos que seu poder possui um status dito como lendário, o que pode sugerir que estejamos prestes a ver mais uma Zoan mítica na história, e talvez esse poder seja o motivo de Loki se autoproclamar o Deus do Sol. Ao longo da última semana, várias teorias surgiram na internet, uma melhor do que a outra, e nesse vídeo eu decidi reunir as melhores hipóteses para a Akuma no Mi do Príncipe Loki e argumentar os prós e contras, ao meu ver, de cada uma dessas teorias para que a gente possa chegar numa resposta para essa pergunta. É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje, não antes de você me acorrentar com o seu like e vir fazer parte do meu bando se inscrevendo aí embaixo com o sininho ativado para sempre saber quando sair vídeo novo sobre One Piece aqui no canal. E mais pro final desse vídeo eu vou falar brevemente sobre a polêmica que deu por causa daquilo que eu comentei no meu último vídeo. Antes da gente começar com as hipóteses, a gente vai partir da seguinte premissa, de que independentemente da fruta que Loki possua, ela provavelmente será o motivo para que ele se autoproclame como o Deus do Sol. Ou seja, o poder da fruta de Loki provavelmente possui fortes semelhanças com a fruta de Nika, a ponto de fazer com que ele próprio se considere o próprio Deus do Sol e assuma esse título para si. Eu até cheguei a comentar com vocês no meu último vídeo que o motivo do Loki se auto-intitular como Deus do Sol também pode ter a ver com o fato desse ser um deus muito presente na cultura do país de Elbaf até os dias de hoje. A gente sabe que outros reinos e outros povos fazem referências sutis ao ter o Sol como uma de suas divindades, como por exemplo o povo de Skypiea, que realizava rituais de sacrifício para o Deus do Sol, da chuva, da terra e da floresta. Mas no caso de Elbaf, essa crença no Deus do Sol ainda é muito forte e muito viva. E isso por causa da raça dos gigantes viver por centenas e centenas de anos. Então 800 anos atrás, o período que marca o fim do século perdido, se deu apenas algumas gerações atrás na cultura dos gigantes, e muita coisa da época ainda permanece fresca, em especial o culto ao Deus do Sol. E isso a gente pôde ver durante o flashback de Elbaf, quando o fim do desastre provocado pela Big Mom foi atribuído ao Deus do Sol. Então todo esse culto ao Deus do Sol até os dias de hoje ajuda a explicar como Loki declara ser esse Deus, porque sempre foi comum vermos governantes antigos se compararem ou até mesmo se afirmarem, se autoafirmarem como os próprios deuses que eles mesmos veneravam nas suas culturas. Os caras literalmente tinham um complexo de Deus, e talvez Loki seja um desses exemplos, se auto-intitulando um deus. Alguém muito poderoso que possui similaridades com Nika e por isso se auto-intitula um deus ele próprio. Isso inclusive é muito parecido com o que deve ter acontecido com o deus Enel de Skypiea, alguém que herdou certas similaridades com Nika, como a capacidade de manipular raios, ativar os seus poderes ao bater os seus tambores, assim como Nika tem os seus tambores da libertação, ou construir uma arca e levar o povo escolhido para uma terra prometida, assim como Joy Boy e sua arca Noah. Mas no fim, Enel acabou se tornando uma versão distorcida e maligna de Nika, assim como esse pode ser o mesmo caso de Loki. Porém, diferente do povo alado de Skypiea, a cultura do Deus do Sol ainda é muito presente e viva em Elbaf. Então por isso que Loki se afirma como esse Deus do Sol, enquanto o Enel ele não se afirmava como um Deus do Sol necessariamente, mas ele se auto-intitulava como um deus. Mas enfim, dado então um contexto sobre as motivações de Loki em se declarar como Deus do Sol, a primeira hipótese que a gente pode pensar para os seus poderes é uma fruta que faça referência ao deus da trapaça da mitologia nórdica. Não é de hoje que o Oda tem uma prática muito comum que envolve dar poderes a personagens com nomes que sugerem e entregam as características desses próprios poderes. O exemplo mais claro disso é o vice-almirante Smoker, que tem a fruta da fumaça, que se traduz como smoke para o inglês. O nome da Nami, por exemplo, significa onda, por ela ser a navegadora do bando e alguém capaz de prever o clima das ondas, ou mesmo o Enel, que eu citei agora há pouco, que vem de Enerugi, que significa energia em japonês. Não vem da Companhia Elétrica de São Paulo. Ou seja, galera, faz todo sentido pensar
pensar que Loki possua uma fruta que case com o seu nome e a temática do seu personagem. Loki é obviamente inspirado na figura de mesmo nome, o deus da trapaça da mitologia nórdica, e sabemos que esse deus era capaz de alterar a sua própria aparência, criar ilusões com seu poder e até produzir fogo, outra característica que ele compartilha com o Luffy e os seus poderes de fogo, né? E isso tudo, como eu já venho falando, seria um prato cheio para que o Oda possa fazer um belo X1 entre eles. Loki seria capaz de alterar a sua própria aparência e criar ilusões, inclusive, né, talvez o poder de ilusão do Loki só possa ser ativado quando ele olha diretamente para o seu inimigo ou o seu alvo, né, e por isso ele precisa ficar com os olhos vendados a todo momento. Enquanto isso, por outro lado, Luffy também seria capaz de alterar a sua própria aparência pelo seu corpo ser feito de borracha e também seria capaz de criar objetos com o seu poder, que nesse caso não seriam apenas ilusões, mas sim algo materializado na realidade. Pra mim, galera, essa primeira possibilidade seria a melhor de todas, mas o meu único problema com ela é por a gente ter descoberto que essa se trata de uma fruta passada de geração em geração pela família real, e que Loki chegou a matar o seu próprio pai, o antigo rei de Elbaf, para obter o poder dessa fruta o quanto antes, né? Não bastava ele esperar o velho morrer, mas ele teve que matar o velho antes dele morrer por causas naturais, provavelmente. Então, isso significa que essa fruta do deus da trapaça que a gente está teorizando aqui não seria apenas a fruta do Loki, mas seria a fruta de todos os outros governantes anteriores de Elbaf, ou seja, tanto o pai quanto o avô de Loki e todos os antigos governantes de Elbaf seriam também portadores do poder do deus da trapaça. Particularmente, eu duvido que o Oda ele tenha a intenção de fazer com que todos os antigos governantes de Elbaf fossem trapaceiros como Loki, né? Isso deve ser mais uma característica exclusiva dele, e claro, isso também não significa que esse poder nas mãos de boas pessoas, né, bons governantes, não poderia ter um significado positivo e ser usado para o bem. Ou seja, o poder do deus da trapaça poderia muito bem só ser visto como uma trapaça quando usado por um trapaceiro como o Loki. Mas como a gente precisaria fazer um certo malabarismo, né, para isso se encaixar na história, eu acho que essa teoria perde um pouco de força, apesar de ser a minha teoria favorita para o príncipe Loki, né, por casar especificamente com as características da figura que ele foi baseado. Já a nossa segunda teoria se refere à zoa mítica do Fenrir, o lobo que o Hulk enfrenta no filme Thor Ragnarok. Fenrir é um filho de Loki e pressagiado para matar o deus Odin durante os eventos do Ragnarok. Por isso, muita gente tem atribuído a possibilidade dessa fruta ao Loki, já que foi ele, né, quem matou o seu pai dentro da história de One Piece. Isso ainda pode ser sustentado pelo fato da gente ter visto diversos lobos brancos no capítulo passado, podendo ser uma dica do Oda para a fruta do Loki. Particularmente, eu não tenho muita coisa a comentar sobre essa teoria. Ela tem algumas bases de sustentação e sempre pode ser uma possibilidade, mas o Fenrir não é uma criatura que parece justificar o Loki se autoproclamar como o deus do Sol. Então eu acho que esse é o principal ponto que trabalha contra essa teoria, pelo menos na minha opinião. A terceira teoria que eu vi as pessoas comentarem é sobre uma zoa mítica do Surtur, o gigante de fogo que o Hulk também enfrenta no filme Thor Ragnarok. Uma coisa interessante sobre a sua lenda é que esse gigante foi o maior inimigo de Odin e de Asgard, assim como Loki vem sendo construído, né, como a gente vem vendo, como o principal antagonista do arco de Elbaf. Outra coisa é que Surtur carrega uma espada brilhante e, sendo um gigante de fogo, ele irá engolir o mundo inteiro com as suas chamas. E isso se assemelha à espada portada pelo deus do Sol Nika e por essas chamas se assemelharem aos poderes de fogo do Luffy. E assim como Luffy irá virar o mundo de cabeça para baixo mais uma vez, né, trazendo uma nova tempestade para o mundo, Surtur também está destinado a causar a destruição desse mundo. Então, esses são alguns paralelos interessantes que a gente pode fazer, e esse é um poder que se aproxima muito mais do deus do Sol que Loki afirma ser do que a possibilidade anterior. Já nossa quarta teoria que eu vi algumas pessoas comentarem se trata de Loki possuir a verdadeira fruta da borracha.
Hoje, sabemos que a fruta de Luffy nunca foi de fato a fruta da borracha, mas sim a fruta do humano modelo Nika. Na época, isso fez a gente se perguntar se não seria possível então existir uma verdadeira fruta da borracha perdida por aí pelo mundo, e talvez ela possa estar em posse do príncipe Loki. Se esse for o caso, eu nem preciso me estender muito nos argumentos aqui, já que com a fruta da borracha, Loki poderia fazer boa parte do que o Luffy consegue fazer com a sua fruta de Nika, o Gear Second, o Gear Third, o Gear Fourth, com exceção apenas do seu despertar. Essa também seria uma forma do Oda brincar mais uma vez com a ideia do Luffy enfrentar um inimigo parecido com ele próprio, assim como ele já fez outras vezes na história, como na sua luta contra Charlotte Katakuri, por exemplo. Já uma quinta teoria que eu vi circulando pela internet envolve a possibilidade de Loki possuir a fruta do deus da guerra. Sabemos que Elbaf é conhecido como Warland, que se traduz como a Terra da Guerra, mas o que realmente sustenta essa hipótese é uma fala durante o arco de Little Garden. Quando Dory é derrotado por Brog, vemos um balão de fala dizendo que aquilo era o julgamento de Elbaf, o deus da guerra. Essa fala levantou a possibilidade da gente realmente ver um deus da guerra em Elbaf e esse seja o poder do deus de Elbaf mencionado pelos gigantes, que nesse caso se traduz como o príncipe Loki, o detentor da lendária Akuma no Mi, que é passada de geração em geração pela família real, né? Ou isso tudo é só uma confusão na tradução mesmo e a gente pode descartar essa possibilidade. Já a teoria do meu brother Tassiano, do canal Mangazê, antigo canal Zona OP, trata da possibilidade de Loki ter a zoomítica do Jormungand, a serpente de Midgard que circunda o mundo, mordendo a sua própria cauda. E quando a serpente solta sua cauda, esse é um sinal do início do fim do mundo, chamado Ragnarok. E que relações essa serpente tem com Loki? Primeiro, que essa serpente é um dos filhos de Loki na mitologia nórdica. Segundo, quando Loki é preso, ele tem uma serpente colocada em sua cabeça para que o seu veneno escorresse sobre ele e provocasse uma dor absurda. Terceiro, serpentes no geral são a representação do maligno e da trapaça, assim como Loki. E quarto, é comum vermos serpentes com habilidades oculares de hipnose ou petrificação, como no caso da Medusa, por exemplo. Então, o motivo de Loki estar com seus olhos vendados pode ser por ele possuir uma habilidade ocular como essa. Agora, indo mais a fundo nas referências, vale fazer também uma correlação dessa serpente com o mundo de One Piece. No arco de Little Garden, vemos Dory e Brog afirmarem que a única coisa que eles não podem cortar é uma serpente banhada de sangue. Isso pode ser uma referência ao deus de Elbaf, caso ele tenha a fruta da serpente do mundo, sendo assim o gigante mais poderoso e imbatível de todos. Por isso, Dory e Brog afirmam que não conseguiriam cortá-lo. Mas ao mesmo tempo, isso também pode fazer referência à própria Red Line, que de forma metafórica aqui é como uma serpente que circunda o mundo e possui uma coloração avermelhada, ou seja, uma serpente banhada de sangue. Não é coincidência, né, que quando os Chapéus de Palha cruzam a Red Line, né, e adentram na Grand Line, o Oda praticamente joga na nossa cara diversos desenhos de serpentes estampados por todo o corredor da Red Line. Inclusive, né, existe até a teoria que sugere que a formação da Red Line se deu a partir de um antigo usuário da fruta da serpente do mundo, que literalmente circundou o mundo de One Piece, morreu e com o tempo se tornou um fóssil e a Red Line como a conhecemos hoje. Se isso for verdade, isso ajudaria a explicar por que os gigantes não conseguiriam cortar a Red Line, porque fósseis costumam ter uma estrutura muito mais rígida do que seres de carne e osso, como o peixe, por exemplo, que eles perfuraram. E aí, qual dessas teorias é a favorita de vocês? Já me conta aí nos comentários. E bom, no último vídeo eu ousei criticar o aumento exagerado das recompensas de Dory e Brog de 100 milhões para quase 2 bilhões cada, né? E isso teve uma repercussão, digamos, maior do que eu esperava, com essa discussão ainda parar até no Twitter, etc, né? Teve gente dizendo que eu passei metade do vídeo falando sobre isso, teve gente dizendo que eu fiquei 20 minutos falando sobre isso. Em minha defesa, dos 24 minutos de vídeo, eu só falei sobre isso durante 6 minutos. Então, meu amigo, não foi 20, não foi metade. Muita gente veio com um monte de desculpa e eu entendo os argumentos. Primeiro, que a história de One Piece não ia durar tanto quanto hoje, né? Então, os 100 milhões que eles tinham na época, que era um valor já surpreendentemente expressivo para a época,
precisaria ser atualizado para um valor compatível, né, para os padrões de hoje em dia, considerando que a gente está falando de uma série que já tem quase 30 anos de serialização, então os 100 milhões de antes seria um número bem maior, considerando o tanto de personagem que superou a casa do bilhão nesses últimos 10 anos. Outra coisa, eu também entendo que os gigantes foram pegos de surpresa pelo Mr. Tree, que eles já viviam lutando entre si, que as armas estavam quebradas, aí já começa um monte de coisa, que eles estavam cansados, que eles enfrentaram os Gorosei, etc. Mas uma coisa que ninguém teve coragem de negar, e ninguém pode negar, e que eu falei no meu vídeo passado, é que o Oda passou a obra inteira tratando gigante feito bucha. O Hyrule caiu para um soco do Gear Second do Luffy, aquele gigante da marinha caiu para um soco do Gear Third em Marineford do Luffy, né, pré-time skip. Ainda tiveram mais 2 gigantes que foram randomizados pelo Barba Branca em Marineford. A história sempre foi assim. Os gigantes sempre foram usados de escada para outros personagens, normalmente menores do que ele, né, para que eles parecessem ainda mais superiores, derrotando alguém tão gigante, alguém tão gigantesco, né? E os gigantes sendo uma raça que possui um poder de ataque muito elevado, mas com uma resistência de papel, o famoso canhão de vidro, né? Quando um jogador prioriza, né, o dano puro em detrimento da defesa e sobrevivência. Então só tem ataque, mas não tem defesa nenhuma. E agora, como a gente entrou no arco dos gigantes, o Oda precisa fazer um certo revisionismo histórico da própria obra para salvar a imagem da raça dos gigantes. Galera, eu não veria problema nenhum se os gigantes tivessem recebido uma recompensa de 500 milhões de berries cada, porque esse é um valor compatível, né, com o nível de força e ameaça que eles representam por os padrões atuais da história. Mas quase 2 bilhões de berries cada, vocês têm que admitir que o Oda pesou a mão aí. Me pareceu mais uma tentativa de salvar a imagem dos gigantes, mas que acabou parecendo meio forçado e não convencendo. Beleza, falei sobre esse assunto por mais do que 3 ou 4 minutos nesse vídeo. Já podem escrever aí nos comentários que eu passei o vídeo inteiro falando sobre isso de novo. Vai chegar, olha só, assim, vai chegar um momento em que se eu tocar na palavra gigante dentro de qualquer outro contexto de qualquer outro vídeo que seja, já vão chegar... Porra, Brunão, mas não para de malhar os gigantes, todo vídeo isso, não é possível, mas de novo vai falar sobre isso, não vou poder tocar no nome de nenhum gigante que vão falar isso nos comentários. Então, enfim, foda-se, vamos pro próximo vídeo, até a próxima, tchau, deixa nos comentários também, né, a teoria favorita de vocês sobre a fruta do Loki que, bom... é pra ser o foco desse vídeo, então vamos tentar fazer com que ele continue sendo, beleza? Até a próxima, tchau!